Lição 1. A revelação e a inspiração, primeira parte. Você já teve a oportunidade, pelo menos quando era criança, de se maravilhar com as pequenas coisas da natureza? Pense nos raios do sol, nas folhas das plantas, nas flores, nos grãos de areia, nas conchas, nos animais de estimação. O estudo de hoje mostra como podemos direcionar o nosso pensamento a Deus e, o principal, como Deus se revela a nós, ainda hoje. Em primeiro lugar, Deus se revela pela natureza. O texto de Romanos 1, verso 20 nos diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Em outras palavras, por meio da observação da natureza, você pode reconhecer que alguém projetou tudo isso. Mesmo as coisas mais simples, as pequenas, apresentam uma complexidade inacreditável. Aprofundar os estudos nessa área significa encontrar leis naturais que certamente apontarão para um projetista mestre, um design inteligente, uma inteligência superior. A esse processo nós chamamos de revelação natural. É disso que Paulo fala no texto de Romanos. Do ponto de vista da Bíblia, sabemos que é o Espírito Santo que impressiona a mente humana no sentido de refletir, pensar sobre a relação entre a natureza e o Criador. Em segundo lugar, Deus se revela pela consciência. O texto de Romanos 2, 14 e 15 explica que, mesmo que as pessoas não conheçam Deus através da Bíblia, ainda assim mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. É na mente que o Espírito Santo atua, trazendo ideias e pensamentos e nos fazendo reconhecer a nossa necessidade de Deus. Eu chamo isso de percepção espiritual. E essa percepção é, na verdade, um fenômeno racional e, acima de tudo, um fenômeno consciente. Deus fala a você através da consciência. Isso não é maravilhoso? Deus conhece os seus pensamentos. Ele quer interferir na sua vida para o seu bem. Ele quer interferir na nossa vida para o nosso bem. E a principal forma de fazê-lo é através da nossa consciência. É assim que Deus conversa com você. Nós podemos conversar com Ele simplesmente orando. Você pode orar em voz alta ou em pensamento. Agora, Deus responde através de impressões mentais, que algumas vezes são tão claras que parece que você está escutando a voz de Deus. Portanto, Deus se revela pela natureza, mas Ele também fala diretamente à nossa mente. Por isso, a noção que temos de certo e errado, a consciência de que uma atitude é boa ou má, é resultado da voz de Deus em nosso coração. É Ele quem nos lembra se estamos no caminho certo ou não. Isso mostra que Deus não falou somente aos profetas no passado. Através da consciência, Ele ainda se revela a mim e a você hoje. Terceiro ponto, Deus se revela através dos seus profetas. Nas últimas décadas, dezenas de radiotelescópios foram construídos por cientistas de vários países, com o objetivo de captar algum sinal de vida inteligente fora da Terra. É triste ver como isso é sem sentido, justamente porque o homem deu as costas para Deus, alegando que Deus não existe. Agora, uma coisa é certa: se a comunicação com Deus ou a descoberta de Deus dependesse da ciência ou tecnologia, nós nunca poderíamos encontrá-lo. Todo conhecimento que traz benefícios à humanidade vem de Deus, mas nós não podemos conhecer nada sobre Deus a menos que Ele se revele a nós. Existem muitos textos bíblicos que explicam esse tipo de revelação que é muito especial. Deus escolhe pessoas para serem seus porta-vozes. São os profetas. A melhor definição de um profeta é um porta-voz de Deus. Veja que ninguém escolhe ser profeta. A pessoa tem que ser escolhida. O livro de Números, capítulo 12, verso 6, nos diz: se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Em outras palavras, através de sonhos ou visões, Deus fala com seus porta-vozes. Mesmo em sonho, esta é uma experiência vivida em consciência plena. Preste atenção. Aquele que recebe a mensagem de Deus está consciente dela, ele entende a mensagem e ele pode se lembrar do seu conteúdo por muito tempo para poder transmiti-lo. Então, os profetas transmitem a mensagem que receberam exatamente como Deus disse.
Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar muitas vezes a expressão "assim diz o Senhor". Essa expressão legitima a mensagem. Em outras palavras, o profeta está dizendo: eu não inventei a mensagem. O que eu estou falando para você foi exatamente o que Deus disse para mim. Num próximo estudo, nós poderemos ver critérios sobre como identificar verdadeiros profetas. Além disso, a Bíblia mostra que Deus revela seus planos e a sua vontade. Veja o que diz aqui o texto de Amós, o capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E agora, finalmente, vamos pensar na seguinte questão: como Deus atua junto ao profeta para lhe revelar alguma mensagem? Como as mensagens são escritas? Como funciona a inspiração divina? Como a Bíblia foi escrita? Este é o tema do nosso segundo estudo, Revelação e Inspiração, parte 2. Querido ouvinte, eu desejo de todo o coração que você veja na Bíblia a vontade de Deus para a sua vida e que você decida seguir essa vontade. Eu vejo você no próximo estudo. Um grande abraço e que Deus o abençoe.